Então, agora a gente vai falar da lei da gravitação universal, que tem uma fórmula que foi escrita por Isaac Newton. Primeiro eu escolhi essa charge porque ela é uma charge que é bem bonitinha, né? A Apple usou essa charge e ligou essa charge ao logotipo, né, que eles usam, a maçã, a história da maçã que caiu na cabeça do Newton. E eu ampliei do lado até o que está escrito lá, né? Que é, oh my God, tuita que eu tô morrendo de rir. Oh meu Deus, tuita que eu tô morrendo de rir. Porque hoje em dia todo mundo, tudo que acontece, posta foto, acha graça de tudo quanto é coisa. E o Newton, né? Lógico que na época dele não tinha celular, não tinha nada disso, mas a Apple pegou essa brincadeira aí, né, do tweetar para criar essa charge das maçãs caindo. E vocês estão vendo, né, que a expressão do Newton na charge é de quem está sempre aborrecido. Ele era uma pessoa muito séria, muito retraída, né, o criador da fórmula da gravitação universal. Vamos em frente. Essa outra charge aqui, se eu não ajudar, o Newton nunca vai descobrir a lei da gravidade. Então, eles estão representando de novo o Newton sentadinho, né? Essa é o fundamento da historinha lá do Newton. Quem não conhece ou nunca ouviu falar, dizem que ele estava na fazenda da mãe dele, onde havia plantação de maçãs, e ele estava relaxando embaixo da macieira. Caiu uma maçã na cabeça dele e ele começou a pensar por que que a maçã caía, com que velocidade ela caía, se a queda da maçã seria como a queda da Lua em volta da Terra, porque todos os corpos celestes que estão em órbita estão caindo em volta de um corpo central. Os planetas caem em volta do Sol, a Lua cai em volta da Terra, certo? Vamos em frente. Aqui é uma pequena biografia bem rapidinho. Olha, Isaac Newton, ele era um estudante lá na Universidade de Cambridge, isso na Inglaterra, e ele foi liberado da faculdade porque ele tinha uma saúde frágil e na época estava em andamento a peste bubônica, né? Isso aqui assolou a Europa. Londres foi muito teve muitos problemas, ela foi severamente afetada com a peste bubônica. Vocês podem observar que é um período de um ano, olha, 1665 a 1666. Durante esse período, Newton ficou, então, recluso. Ele deixou a universidade, foi para a fazenda da mãe dele, como eu disse, que plantava maçãs, e lá ele começou a refletir, né, se a queda dos objetos seria como a queda da Lua em volta da Terra. E desde essa época ele foi formulando a sua teoria, que em 1687, olha, anos depois, né, ele estabeleceu e formulou a lei, que vocês sabem que uma lei física, para que ela seja formulada, ela precisa de uma fórmula, né? Então, lá no final, antes de chegar em lei, a gente vai ter uma fórmula. Vamos em frente. A lei da gravitação universal de Newton, então, o enunciado da lei é esse: matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas. Então, vocês estão vendo aqui que tem um produto, olha, duas massas, produto das suas massas, e na razão inversa do quadrado da distância que as separa.
Razão inversa. A força é diretamente proporcional ao produto das massas e a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas massas. Parece uma fórmula grande, mas ela é simples de ser usada. Normalmente, esse M1 também é representado pela letra M maiúscula, o M2 M minúsculo. Se você pensar na Lua e na Terra, o M maiúsculo seria para a Terra, o M minúsculo seria para a Lua. Se você pensar no Sol e na Terra, o M maiúsculo seria para o Sol, o M minúsculo seria para a Terra. Sempre uma massa maior e uma massa menor, certo? E esse R seria sempre a distância entre os corpos celestes envolvidos. Toda fórmula tem uma constante. A constante, no caso aqui, é essa chamada constante da gravitação universal, ou constante gravitacional. Olha quanto que ela vale, ó, 6,67 vezes 10 a menos 11. Por que que é Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado? Porque, olha, se eu tirar o valor dessa constante aqui na fórmula, eu vou ter a força em newtons multiplicada, olha lá, ó, pela distância, isso daqui é a distância entre os corpos, que você já sabe que é em metros, mas essa distância está ao quadrado, então será metros quadrados. Então, newton, metro quadrado, e essas duas massas aqui, olha, as massas dos corpos, dos dois corpos celestes envolvidos, eu tenho um produto. Então, se eu tiver quilogramas vezes quilogramas, né, do sistema internacional, nós vamos ter quilogramas ao quadrado. Esse quilograma ao quadrado, ele está multiplicando a constante e vai passar dividindo. Por isso que fica por quilograma ao quadrado. Vamos para frente. O que nós sempre usamos é o número, certo? O 6,67 vezes 10 a menos 11. Essa é a constante. Serve para todos os planetas, satélites, cometas, estrelas. De novo, a frase, né? Matéria, só para eu comentar melhor devagarinho. Ó, matéria atrai matéria. Na razão direta, então, olha, a força é diretamente proporcional ao quê? Ao produto das massas. Então, olha lá, como eu disse a vocês, pensem, massa de um corpo celeste do outro corpo, no caso aqui do Sol e da Terra. Uma massa e a outra massa. E tem 100 quilogramas. E na razão inversa do quadrado da distância. Então, olha, a força é inversamente proporcional ao quê? Ao quadrado da distância. Esse R, vocês podem achar essa grandeza representada pela letra R, pela letra D, pela letra R maiúscula, aqui nesse denominador, sempre elevado ao quadrado e medido em metros. Na realidade, então, é essa distância aqui, ó. Vocês podem ver que no próprio desenho aqui, ó, o R, essa distância, está representado pela letra D, tá bom? Vamos em frente. Aqui eu tenho a constante bem destacada embaixo aqui, grandona. Olha lá, sempre vai ser esse número que vai ser usado no lugar do G, tá? Não vai mudar. E a descrição da fórmula logo acima, olha. Então, o que é o F? F é a força de atração entre os corpos. Pode ser entre duas pessoas, não precisa ser massa grande, pode ser massa pequena. É uma força de atração entre um copo e você. Só que aí, se a massa é pequenininha, essa força ela passa a ser insignificante. Então, ela é usada para planeta, cometa, satélite, certo? Essa massa M1, olha, é a massa de um corpo, a massa M2 é a massa de outro corpo.
sempre é um produto entre as duas, depois tem uma divisão. Essa é a distância entre as duas massas, entre os dois corpos. Sempre essa distância é elevada ao quadrado, certo? Esse G é uma constante gravitacional, o seu valor está logo abaixo aqui, não vai mudar, certo? Então, a fórmula da gravitação universal, escrita por Newton, é essa daqui, tá certo? F é igual a G, m vezes m, sobre d ao quadrado. Vamos em frente. Agora, olha, a fórmula da gravitação universal está em cima, né? E eu vou representar eu própria aqui, ó, ao invés de colocar M1 e M2, eu vou colocar M maiúsculo e M minúsculo, só para ficar mais simples, tá bom? Olha lá. Essa distância pode ser a letra D ou pode ser essa letra R aqui, ó, que eu estou apontando à direita. Vamos pensar numa coisa? Olha essa figura aqui. Aí eu coloquei um ursinho sentadinho em cima da terra, né? Nós temos, imaginem o seguinte, esse ursinho, ele tem um certo peso. Peso é M vezes G, não é isso? Mas o que é o peso, gente? O peso, ele é a força de atração gravitacional, não é? Então, quer dizer que esse ursinho, ele está sendo puxado pela Terra, peso, tá certo? Ó, tem um peso aqui, é a força do puxão da Terra em cima do ursinho. Na realidade, esse puxão ele está concentrado aqui no centro da Terra. O ursinho está a uma certa distância do centro da Terra. Isso é o raio da Terra. Não é isso? Ele também pode ser representado pela letra D, R ou D. Então, na fórmula, se eu coloco D, olha lá em cima, ó. Se eu coloco R, olha à direita. Se eu coloco R maiúsculo, olha lá no desenho da Terra, tanto faz, tá bom? Pode ser. No caso, o peso dos objetos sobre a Terra vão depender do raio da Terra, olha lá, o raio da Terra, da massa do objeto, então a massa do ursinho é M minúscula, da massa da Terra, a massa da Terra eu vou chamar de M maiúsculo, então guarda bem isso, ó. A massa do ursinho, a massa do ursinho, M minúsculo, a massa da Terra, M maiúsculo, e R é o raio da Terra, tá? Vamos em frente. Essa força, então, no caso de atração gravitacional, seria a força da Terra, do puxão da Terra sobre o ursinho. Ela é o quê? Uma forma de peso. Ó. Então, eu posso escrever peso, a constante G, a massa da Terra, a massa do objeto que está sobre a Terra, qualquer objeto, pode ser você, pode ser uma caixa, pode ser o ursinho, sobre D ao quadrado. Esse D eu acabei de dizer que é o quê? É o raio da Terra, no caso, certo? Aí, no lugar de peso, o que eu vou escrever, gente? Olha aqui à direita, lá perto do ursinho, ó. O peso é mg. Então, eu posso colocar, ó, massa do ursinho vezes aceleração da gravidade igual a G, M, massa da Terra, massa do ursinho, sobre o raio da Terra. Agora, ó, a massa do ursinho está no primeiro membro, está no segundo membro. Aí eu corto. O que sobrou? Sobrou G, que é igual a G, constante gravitacional, a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Vocês podem observar que esta fórmula que eu acabei de escrever está escrita aqui em cima. E
para que ela serve, gente? Olha só. Essa que eu estou grifando agora é a aceleração da gravidade, não é? Que vocês já usaram em outros problemas. A aceleração da gravidade, aqui na Terra, ela vale aproximadamente 10, deixa eu arrumar esse aproximadamente, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Eu também falei que pode ser 9,8, 9,7, depende se é no polo, no equador, depende da distância que a pessoa ou o ursinho vão estar do centro da Terra. Porque a Terra é achatada, então a gente pode ficar mais perto da Terra nos polos, mais perto do centro da Terra, desculpa, no polo, e mais distante do centro da Terra quando a gente está na linha do Equador, certo? E isso vai fazer com que o seu peso seja maior no polo e menor na linha do Equador. Bom, mas continuando, ó, quer dizer que a fórmula do Newton, ela dá para a gente encontrar essa aceleração da gravidade. Então, olha, essa fórmula destacada acima à direita, que eu estou contornando agora, é uma fórmula que serve para qualquer planeta. Quando eu quero achar a aceleração da gravidade num planeta, eu passei para vocês uma tabela com acelerações da Lua. Lua não é planeta, eu sei, mas serve para ela também. Serve para a Lua, serve para Júpiter, para Urano, para Netuno, para Marte. Cada um tem uma aceleração da gravidade própria. Do que depende a aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade depende desta constante gravitacional, que é sempre, olha aqui embaixo, ó, 6,67, 408 e etc. Vezes 10 elevado a 11, ó, a constante gravitacional. Aqui ela foi escrita com várias casas decimais, ó, 5 casas, para ela ficar mais exata, né? Logo na frente, tem esse outro valor que eu vou contornar. Olha lá, 5,972, né? Vezes 10 é 24. Isso aqui, gente, é a massa da Terra. E embaixo no denominador, esse outro valor aqui, ó, 6,371 vezes 10 à sexta, é o raio da Terra, certo? Essa massa da Terra em cima está em quilogramas e o raio está em metros, tá certo? Aí, e a gente usou a constante, o G, né? Encontramos esse valor aqui, G é aproximadamente 9,82 metros por segundo ao quadrado. Então, assim é que a gente acha a aceleração da gravidade de cada planeta, certo? Aí, só para a gente finalizar, esse último slide aqui é só para comentar com vocês que, olha, se eu considerar, vamos pegar, por exemplo, Marte aqui, ó, e aqui está o Sol. Então, eu estou considerando Marte, estou considerando o Sol. Então, esta distância aqui, olha, do Sol, do centro do Sol até o centro de Marte, ó, seria o R, se eu for trabalhar pensando em Marte e no Sol. Aí nós temos a massa do Sol, nós temos a massa de Marte, tem que ser dado em quilograma, certo? As massas em quilograma. Essa distância aqui, ó, na gravitação de Newton, ela tem que ser, deixa eu escrever aqui em cima, só para lembrar, esse raio vai ter que estar em metros, hein? Tá certo? Aí a pessoa usa a fórmula, né? FGMM sobre R ao quadrado, as massas, o raio, a constante gravitacional, que é sempre o 6,67 vezes 10 a menos 11, e pode achar a força de atração entre qualquer corpo celeste. Aí, antes que eu termine, só mais uma coisinha,
Lá no primeiro slide, eu queria que vocês notassem, para não rabiscar muito, eu já rabisquei bastante, deixa eu rabiscar Netuno aqui, ó, que está bem distante, aí não vira tanta bagunça. Pensa Netuno e o Sol. O Sol, ele atrai Netuno com uma certa força, não é isso? Olha a força que eu estou desenhando. E o Sol, o que que ele faz? Ele é atraído por Netuno. Olha a força aqui, exercida por Netuno sobre o Sol. Eu tentei o melhor que eu pude desenhar os dois vetores do mesmo tamanho. Ó. Por quê? Esse aqui, gente, é um par de ação e reação. É um par de ação e reação. Então, nós temos um par de ação e reação entre Sol e todos os demais planetas, que eu não vou ficar desenhando, senão fica tudo rabiscado, aí vocês reclamam que tá uma bagunça. Então, vamos lá. Urano, por exemplo, atrai Saturno. Nós temos um par também, olha lá. Ó. Urano está sendo atraído por Saturno, olha lá.